E nessa segunda-feira, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, foi questionado por um jornalista da CNN de Portugal em relação ao debate no Congresso brasileiro sobre a anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. Segundo o ministro, não há clima no país para discutir o tema. Não vejo assim. Talvez isso seja mais um movimento político, o que é natural. Nós estamos às vésperas de eleições municipais, são as eleições das comunidades, que depois levam às eleições nacionais em 2026. E é natural que haja, então, esse tipo de diálogo, vamos chamar assim, retórico, desse diálogo político. Não acredito que haja clima no Brasil para um debate sobre anistia diante da gravidade dos fatos que ocorreram. Além disso, Gilmar Mendes avaliou as chances de o Supremo reverter a decisão que tornou Jair Bolsonaro inelegível até o ano de 2030. Acho que é muito difícil. Vamos aguardar, obviamente, a deliberação do tribunal, mas tudo tende a manter a decisão que já foi tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Essa tem sido a rotina em casos semelhantes. Portanto, acredita que os direitos políticos permanecerão suspensos até 2030? Tudo indica que sim. Silvio, começamos essa com você aí. Que leitura a gente pode fazer, primeiro, dessa declaração sobre a anistia? O ministro Gilmar Mendes dizendo que não há clima no Brasil para debater esse assunto em relação ao projeto de lei da anistia dos envolvidos no 8 de janeiro. Que leitura a gente faz em relação a essa fala, essa declaração do ministro? Bom, começa que ele acha que ele é o homem do tempo, né? Para dizer que não há clima, se não tem clima. Isso é um assunto do Congresso Nacional. E o Congresso Nacional vai sim se debruçar sobre esse assunto no segundo semestre. Isso passa pela agenda da sucessão para a presidência da Câmara dos Deputados. Hoje, o PL, que tem quase 100 cadeiras, elegeu 100 deputados, agora tem em torno de 97, 98, e outros partidos que formam a oposição, que é uma oposição robusta, firme, tem a anistia ao 8 de janeiro como uma agenda básica. Isso vai passar, eu repito, pela eleição para a presidência da Câmara. O Arthur Lira sabe disso, sabe que vai ter que colocar isso na mesa se quiser fazer o seu sucessor. Ele tem todas as chances de fazer o sucessor. Foi o presidente mais votado da história para a Câmara dos Deputados, muito mais do que o João Paulo Cunha, do que o Ibsen Pinheiro, que tinham 31 votos. Ele teve 461, 30 a mais, e foi candidato na época, né? Não foi candidato único, ao contrário dos outros. João Paulo Cunha foi, por exemplo, e o Ibsen também. Mas essa é uma agenda do Congresso Nacional. O que chama a atenção é o Gilmar Mendes, a postura dele quando ele dá entrevistas no exterior. Parece que muda um pouco, né? O jeito dele de falar, ele parece que ele é um grande estadista, ele gosta muito de Portugal. Aparentemente ele quer levar a República de volta para lá. Muita gente vai para lá nessa 12ª edição desse fórum jurídico que ele promove no exterior. Para além de qualquer xadrez político, vamos colocar aqui um ponto que o Gilmar Mendes, você vê que ele não descarta também, mas que eu acho que vale a reflexão aqui. Sobre a questão do presidente Jair Bolsonaro, a reversão da inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro. Magalhães Pinto, todo mundo já deve ter ouvido falar em algum momento, para quem gosta de política, que foi um governador de Minas Gerais, foi senador, dizer que política é como nuvem. Você olha, tá de um jeito, você olha de novo, tá de outro. O que nós estamos vendo no Brasil é um governo fraco. O governo Lula é um governo que vai se deteriorando mês a mês. Vai ser difícil chegar no final, vai ser difícil manter a nossa economia em ordem até 2026. E é claro que um novo cenário vai se apresentar. A rigor, o Brasil tende a repetir o que acontece lá em cima. A Ana Paula sabe falar, fala isso sempre, né? O que acontece nos Estados Unidos. Tem toda uma estrada para a volta do Donald Trump nos Estados Unidos, e a gente também assistiu a uma direita que vai se espraiando por toda a Europa. A tendência, aliás, nossos vizinhos aqui, Javier Milei, já iniciaram esse movimento. A tendência é o retorno da direita. O presidente Jair Bolsonaro é o maior líder da oposição e da direita hoje no Brasil. Isso é incontestável. Se ele não puder ir às urnas, se ele continuar impedido por causa do Tribunal Superior Eleitoral,
cuja composição também já não é a mesma de 2022 e não será a mesma em 2026 se ele continuar impedido. Com certeza, o nome que ele indicar será o próximo presidente do Brasil, porque simplesmente o PT não tem para onde ir. O presidente Lula vai ter dificuldade para terminar esse mandato. Pois é, Ana, em relação a essa declaração do ministro Gilmar Mendes sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, quando ele diz, né, vamos aguardar a deliberação do tribunal, mas tudo tende a manter a decisão que já foi tomada, vale lembrar que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro recorreu ao Supremo Tribunal Federal. Quando ele dá uma declaração dessa, não seria uma antecipação de um ponto de vista em relação a uma causa que está no Supremo Tribunal Federal, qual ele vai deliberar a respeito? Correto, Paula, exatamente. Eles vão conversar, deliberar sobre isso, mas ele já está antecipando, talvez a vontade, né? O que está no coração dos Supremos, de que o presidente Jair Bolsonaro não tenha absolutamente mais nenhum caminho possível para qualquer tipo de eleição. O problema, Paula, é que falta combinar com os russos e, no caso, com os brasileiros. Porque a gente brinca muito, né? O que acontece aqui nos Estados Unidos, Constantino e eu, a gente fala, estamos 2 anos, 3 anos na frente, acontece no Brasil, só que, como o Silvio muito bem colocou, é um movimento global hoje, a Europa reagindo, a Argentina reagiu, os Estados Unidos provavelmente vão eleger Donald Trump, tudo pode acontecer em novembro. Mas os estados também, que antes eram administrados por democratas, estão voltando também para os republicanos, como a Virgínia, que elegeu em 2022 um governador, uma vice-governadora e um procurador de estado, todos republicanos, depois de eleger democratas por mais de 20 anos. É porque as políticas da esquerda simplesmente não funcionam. Mas, além disso, Paula, existe a perseguição. Desde que Donald Trump, o veredito de Donald Trump saiu aqui como culpado, o Donald Trump disparou tanto nas doações para as campanhas, para a campanha presidencial dele, como nas intenções de voto em setores que eram dominados pelos democratas. Latinos que estão de maneira legal aqui nos Estados Unidos, comunidade negra, até a comunidade LGBT, os números estão avassaladores para o Partido Democrata. Portanto, por mais que exista esse desejo, agora muito bem explícito, né, ficou claro, de manter Jair Bolsonaro na geladeira, que ele fique inelegível, a força do presidente Jair Bolsonaro não vai ficar na geladeira. A força do presidente Jair Bolsonaro não vai ficar inelegível, porque se ele continuar incapacitado de se candidatar, quem ele apontar vai tomar esse caminho, vai ser aceito e vai ter o legado exatamente do eleitorado dele. Fim. Então, a vontade do Gilmar Mendes, ou do TSE, ou do Supremo, de tentar colocar Jair Bolsonaro numa masmorra, o nome Jair Bolsonaro na cédula pode até ficar na masmorra, mas a força e o nome Jair Bolsonaro nas ruas, isso não tem como prender, Paula. Não tem como prender, por maiores que sejam os desejos dos ministros do TSE / Supremo Tribunal Federal / consórcio, como queiram, de tirar Jair Bolsonaro da vida pública. Esse capital político e essa comunicação e conexão orgânica que ele tem hoje com a população, não tem como parar. Augusto, o que será que ele quis dizer com não há clima no Brasil, aí aproveitando o que disse o Silvio, garoto do tempo, nesse momento? O que ele está dizendo é que a maioria do Supremo torce para que não haja anistia, porque não depende deles. Não depende deles. Se o Congresso decretar, aí ponto final. Ponto final. E o que vai determinar isso? Isso será determinado pela pressão popular, pela proximidade das eleições, pelo clima das eleições municipais que eles ignoram.
Porque nas eleições, cada eleição, além do próprio resultado, ela também já projeta a próxima campanha. E a campanha para o Senado já começou. Você precisa eleger um senador disposto a enquadrar o Supremo por Estado para que haja maioria para isso. Disposto a processar, a decretar o impeachment de quem abusa do poder. Esta campanha já começou. Já começou, porque você, imediatamente após as eleições municipais, você já tem o quadro aí dos possíveis candidatos ao Senado. Quero ver quem vai se eleger, quem se diz oposicionista e vai se eleger, sem deixar muito claro o que fará com esse problema dos abusos cometidos pelo Supremo diariamente. Essa é a questão. Então, isso é o desejo dele. Aliás, eu não vi ainda, ele não incorporou que fala português de Portugal, né? Pensei que ele fosse falar, estamos a pensar no assunto e tal, mas ele já foi falando e está manso, tranquilo, esse é o Gilmar para exportação, né? O juiz que pensa e tal, é outro modelo. Pois bem, o Bolsonaro inelegível, ainda há pouco, como sabemos, eles não escondiam o desejo de prender o presidente Bolsonaro, o ex-presidente. Eles queriam prender. A inelegibilidade era insuficiente. Tem que botar na cadeia, não sei porquê. Mas eles sonhavam com isso. Já não estão sonhando tão longe. Querem manter a inelegibilidade. A Ana tem razão. Isso aí é a melhor maneira de fazer com que ele se transforme num cabo eleitoral imbatível. Imbatível. Porque ao contrário do PT, que só tem como candidato Haddad a tudo. Candidato a perder. E o Lula, falando em reeleição, eu me recuso a comentar. O Bolsonaro tem pessoas a apontar aí com um peso eleitoral razoável. Razoável, mais de um. Então não tem problema. Né? O apoio dele hoje tem muito mais peso que o apoio do Lula, qualquer candidato, ou que a própria candidatura do Lula. Porque as pessoas estão vendo que o Lula que eles elegeram está fazendo o que o Lula sempre fez. Não conseguiram encontrar um novo Lula, né, um defensor da democracia efetivamente. Então, o Lula nunca foi com isso. Está sendo mais Lula do que nunca, o que também favorece a oposição. O Supremo cada vez mais tem menos tempo para, por conta própria, começar o recuo inevitável. Se não fizer esse recuo, vai ser obrigado pelos resultados da eleição, vai ser empurrado pelos resultados da eleição para trás, para o lugar que lhe cabe segundo a Constituição.